Papo VIP de hoje recebe o advogado Denner Maia e a gente vai falar sobre a polêmica aí envolvendo o STF, instauração de inquéritos, fake news e outras coisas mais. Tudo bem, doutor Denner? Tudo bem, Felipe? Boa tarde a você e boa tarde a todo o seu público. Vamos começar. A gente estava comentando aqui no começo que há 10 anos o brasileiro conhecia todos os nomes dos jogadores da seleção brasileira, mas não sabia o que era STF. E hoje a gente sabe o nome dos ministros quase de cor, a gente sabe quem que é o presidente, quem não é. Explica pra gente, vamos começar do começo. Explica pra gente qual que é o papel jurídico, vamos dizer assim, do STF. O Supremo Tribunal Federal. Exatamente. Como o Felipe já adiantou, a sigla STF significa Supremo Tribunal Federal. O STF é o órgão, é o tribunal que dá a última palavra em matéria constitucional. E o Superior Tribunal de Justiça, que é o STJ, que a gente não pode confundir, dá a última palavra em lei federal. Então é basicamente essa a diferença. Enquanto o STF dá a última palavra em matéria constitucional, o STJ fica ali dando a última palavra em questão de lei federal. Nos dois últimos períodos eleitorais, a gente viu muito aí o recurso ao STF e isso começou a ser ouvido, prefeito, aqui em Patinga a gente teve casos, vamos recorrer ao Supremo, a gente teve filmes e séries que bateram nessa questão. Mais recentemente começou uma polêmica muito grande envolvendo o ministro, o presidente do STF, o ministro Dias Toffoli. Explica pra gente que polêmica é essa. Pois bem, o ministro Dias Toffoli ele foi colocado dentro do contexto da Lava Jato, não sabe muito bem qual que seria a participação dele ali, mas me parece que ele já ficou muito acanhado e se sentiu ameaçado com o que falaram dele, né? O fato de colocá-lo dentro de um contexto da maior operação ao combate ao crime organizado, à corrupção que existe aqui no Brasil. Então me parece que a partir disso, se sentindo um pouco ameaçado, ele veio então mandar instaurar um inquérito para que se verificasse fake news, crimes contra a honra, não só dele, né, porque aí seria muito protecionismo próprio, mas ele colocou de maneira aberta. Vamos instaurar um inquérito para apurar crimes contra a honra ou crimes que venham aí denegrir a imagem dos ministros, né, da Suprema Corte. E foi basicamente isso que deflagrou esse inquérito que está hoje em curso e que é presidido hoje, que é relatado também hoje pelo Alexandre de Moraes. Também teve uma outra questão aí, que o STF barrou a revista Cruzoé, que é uma revista digital, de publicar uma entrevista onde Marcelo Odebrecht, o famoso Marcelo Odebrecht, da Odebrecht, havia denunciado que o ministro Dias Toffoli tinha um apelido dentro daquelas tretas, da organização que tinha lá, o amigo do meu pai. E a revista não pôde ser publicada, mas o PDF dessa revista rodou o WhatsApp, rodou as redes sociais, e isso começou a gerar memes na internet. Sim, na minha opinião, não tem muito o que se dizer a respeito disso, né? É uma afronta à liberdade de imprensa. E hoje aqui eu estou conversando com a imprensa e eu vejo a importância que a imprensa tem dentro de uma democracia para dar voz para o advogado, para o juiz, para o promotor, para o cidadão comum. E o STF simplesmente, na minha opinião, mais uma vez, em uma afronta violenta e autoritária, manda simplesmente tirar de uma revista, de um veículo de imprensa oficial, uma reportagem que não agrada à Suprema Corte. Isso é inaceitável. É possível juridicamente a requisição de abertura de inquérito pelos ministros do STF? Felipe, boa pergunta. É possível, isso está no regimento interno do STF, tá? Salvo engano, o artigo 43 coloca que é possível a instauração de inquérito no bojo do próprio STF. Porém, ao meu sentir, está equivocada essa instauração porque o próprio artigo 43 do regimento interno, quando diz que é possível essa instauração, diz que em relação a crimes que são cometidos no tribunal, na sede do tribunal ou nas dependências do tribunal, o que não é o caso, né? A não ser que o STF considere que todo o Brasil é sede do tribunal, o que seria um absurdo. Então ele pede, na verdade ele manda instaurar um inquérito, a meu ver, simplesmente nulo
em sua origem, porque não está dentro daquilo que o artigo 43 do Regimento Interno coloca. Se não houve crime na sede do tribunal ou nas dependências do tribunal, não tem o STF que se esmicuir aí e tentar instaurar um inquérito para tentar calar as vozes do povo. Correndo aí nesse meio jurídico, a gente citou aí o STF, o STJ, e a gente também tem a Procuradoria-Geral da República, que também atua nessas questões jurídicas e que arquivou o inquérito, que também sustentou, deu um ponto a mais nessa polêmica. Sim. A Procuradora-Geral da República, a Raquel Dodge, que hoje é chefe máximo do Ministério Público, simplesmente deu uma aula aos ministros do STF, né, principalmente ao Dias Toffoli, pelo menos, né, e ao Alexandre de Moraes, dizendo que não faz o menor sentido e não tem razão de ser esse inquérito, porque no Brasil, para se abrir o inquérito, primeira coisa, né, tem que se ter um crime para que se investigue, um crime específico, né. Outra coisa também, há de se ter um indiciado ou pelo menos um investigado, e não esse manto que veste todos os santos, né? Simplesmente abre um inquérito para poder investigar qualquer pessoa. Isso não existe, isso não é constitucional, e a Raquel Dodge simplesmente deu uma aula ensinando isso para os ministros, e cá para nós não precisava, porque são ministros da Suprema Corte. Democraticamente, qual seria a saída para essa situação? Pois bem, há algumas saídas para essa situação. Primeiro, o ministro Alexandre de Moraes reconhecer que a eminente chefe do Ministério Público Federal tem o poder para arquivar esse inquérito. Por quê? Só para esclarecer aqui aos seus telespectadores, como que funciona o arquivamento de inquérito hoje no Brasil. Quando a gente está em primeira instância, Felipe, o promotor de justiça, quando ele não está convencido de que há indícios suficientes de autoria e materialidade de um crime, ele promove, isto é, ele pede o arquivamento para o juiz. O juiz tem a função de aceitar esse pedido e arquivar o inquérito ou discordar do promotor de justiça. Quando o juiz discorda desse promotor de justiça, ele manda para o procurador-geral, para que esse procurador-geral ele mesmo faça a denúncia ou designe outro promotor para oferecer a denúncia. Ou ainda, se o procurador-geral não concordar, se o procurador-geral disser para o juiz, olha, eu acho que realmente é o caso de arquivamento do inquérito, aí o juiz está obrigado a atender esse pedido de arquivamento. Pois bem, isso em primeiro grau. Quando se trata do Ministério Público Federal em seu grau máximo, lá na PGR, quando se trata de uma atribuição originária lá da Raquel Dodge, não há aplicação desse artigo 28 do CPP. Não há a quem recorrer. Então, se ela pede para que se arquive, não há uma instância superior para que se recorra e fale, olha, revejam o que a Raquel Dodge fez, o que a Procuradora-Geral da República fez. Então veja, a primeira saída é olhar para isso, olhar para esse artigo 28 e ver que não tem aplicação ali dentro do STF e simplesmente aceitar e fingir que nada aconteceu e tocar o barco, né? Aceitar que isso seja arquivado. Outra saída também democrática é os ministros, se sentirem ultrajados em sua honra, fazer o uso da justiça, fazer o uso da ação penal privada, que é possível, né? Mas é em primeiro grau e não no STF. É um absurdo isso. Não é no STF que correrá essa ação privada. Eles deverão contratar um advogado e ingressar com a queixa-crime. E a última, a meu sentir também, é algum ministro pedir para que essa questão vá a plenário, para que então se discuta a legalidade ou ilegalidade dessa instauração de inquérito. Então são basicamente essas três saídas que eu enxergo para que a coisa não fique tão feia, o STF não fique tão desgastado. Foi muito debatida essa questão, o STF nunca tinha sido atingido tão em cheio por uma questão que é também jurídica, na questão das leis. Espero acho que a gente não vai ver próximos capítulos dessa polêmica, eu acho que ela se encerra. A gente espera que sim, né? Espero que sim, porque se não se encerrar, o próximo passo é o quê? Se a PGR ela se nega a oferecer a denúncia, algum ministro oferecerá? E se isso acontecer, a gente regressa ao século XII, a época da Inquisição, em que o juiz ele investiga, ele acusa e julga. É uma barbárie.
A democracia no Brasil precisa ser resguardada acima de tudo, a Constituição Federal precisa ser resguardada acima de tudo. Doutor Dani, queria te agradecer pela sua participação. Lembrando que esse Papo VIP é um oferecimento da OAB, da 72ª subseção da OAB daqui de Patinga, em parceria com a OAB Jovem. Um abraço pra turma lá. E tem mais gente para vir aqui, sim, pra gente continuar esse papo aí. Galera muito boa e competente. Obrigado. Valeu. Portal Mais VIP, notícia para quem quer mais.